Bem, agora nesse exemplo A, determine o intervalo e raio de convergência dessa série. Veja, como essa série ela não é geométrica, a gente vai ter que buscar um outro jeito de descobrir qual é aquele intervalo no qual ela converge e onde ela diverge, certo? E o método é esse aqui, ó. Vamos usar o teste da razão. Mas só que o teste da razão é um teste que só pode ser aplicado se você tiver com uma série de termos positivos. Então vamos usar o teste da razão em série valor absoluto de n. N de 1 a infinito, onde quem é o n? O n é o termo geral, né? Menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n sobre n. Assim. Pronto. Porque essa série aqui, se ela converge em valor absoluto, né? Ou seja, se essa série converge absolutamente, ela é convergente. É isso que nós vamos estar usando, o teste da convergência absoluta. Ora, então você vai ficar com o que aqui? Você vai ter que pegar o valor absoluto de un mais 1 dividido por un. E isso aqui vai ser valor absoluto de quem? Troque n por n mais 1, certo? Onde for n, você vai colocar n mais 1. Tipo assim, ó, menos 1, aí elevado a n mais 1, certo? N mais 1, aqui, né? Aí x elevado a n mais 1, isso aqui dividido por n mais 1. O n mais 1 é você trocar n por n mais 1. Isso aqui dividido, bom, o n é repetir o que está aqui, né? Eita, esqueci aqui no detalhe, né? N troquei por n mais 1, aí tinha menos 1 ainda aqui, né? Que eu esqueci, ó. Pronto. Aqui é menos 1 elevado a n, aí x elevado a n dividido por n. O valor absoluto disso aqui tudinho. Ora, isso aqui é igual. Veja, o valor absoluto de... que eu não vou nem fazer a conta, né? Aqui cancela esses dois, mas o valor absoluto de menos 1 elevado a n é 1. Aí o valor absoluto pega aqui no x, porque x pode ser positivo ou negativo, e o valor absoluto de n mais 1 é n mais 1, porque n é número natural, né? Isso aqui é positivo. Mesma lógica aqui embaixo, fica módulo de x elevado a n dividido por n. Repete a primeira, que é essa, multiplica pelo inverso da segunda, que é isso daqui. Lembrando que módulo de x elevado a n mais 1 é módulo de x elevado a n vezes módulo de x dividido por n mais 1, vezes aí n sobre módulo de x elevado a n. Então você cancela esse com esse. A única coisa que sobra aqui é n sobre n mais 1, que multiplica módulo de x. O que significa isso? Significa que quando você calcula o limite do módulo de o n mais 1 dividido por o n, isso aqui é o limite de n sobre n mais 1, certo? Que multiplica módulo de x. Esse módulo de x, como ele é constante, ele sai desse limite e fica somente isso, ó. O limite de n sobre n mais 1, todo mundo já sabe, já aprendeu. Esse limite dá 1. Então isso é módulo de x. Apenas, né? Então você usou o teste da razão, você encontrou aqui um ρ. Pelo teste da razão, a gente sabe que a série vai convergir se isso aqui for menor do que 1. Então veja, pelo teste da razão, a série converge absolutamente, certo? Ou seja, e portanto converge, né? E portanto converge quando? Quando o resultado desse limite for menor do que 1. Ou seja, quando o x estiver entre menos 1 e 1. Pelo teste da razão, a gente sabe também o seguinte, né? Sabemos ainda que a série diverge quando o módulo de x for maior do que 1. Certo? O módulo de x for maior do que 1. Isso aqui é por causa do teste do enésimo termo para a divergência, tá? Porque quando você pegou o n mais 1 sobre o n, certo? E calculou o limite disso aqui, quer dizer, tu está pegando valores de n grandes. Isso está dando esse módulo de x é maior do que 1, significa que o sobre n mais 1 dividido por n está sendo maior do que 1, para valores de n grande. Ora, então se termos consecutivos, né? Aqui o maior está sendo dividido pelo seu antecessor e está dando maior do que 1, não tem como isso aqui se aproximar de zero. Não tem. É como se ela estivesse crescendo, sabe? Aqui para valores de n grande. Na verdade é isso que está acontecendo. Então não tem como o termo geral, que é esse aqui, convergir para zero. Quer dizer, se o termo geral não converge para zero, a série diverge, né? Então sabemos ainda que a série diverge quando o módulo de x é maior do que 1. Isso aqui é teste do enésimo termo. Teste do enésimo termo.
Isso acontece sempre quando você está aplicando o teste da razão. Sempre acontece isso, né? Agora tem um detalhe. O que é que acontece quando x é 1 e quando x é menos 1? Vamos colocar aqui. Veja, se x for, por exemplo, igual a 1, temos... Coloca x igual a 1 aqui. Você tem essa série aqui, ó. Menos 1 elevado a n menos 1, aí 1 sobre n. Isso é uma série harmônica alternada. Temos essa daqui que converge, né? A gente já viu isso nas aulas de séries alternadas. Essa daqui converge. E se você pegar x igual a menos 1, aí você já tem essa série aqui, né? Deixa eu ver aqui. Série, tá apertadinho mesmo, n menos 1 aqui, aí aqui vai ficar menos 1 elevado a n sobre n. Na verdade você tem essa série, ó. Bom, aqui é a mesma base, né? Então você repete a base e somos expoentes. N mais n vai dar 2n. Então vai ficar assim, ó, menos 1 elevado a 2n menos 1 dividido por n. Certo? Só que 2n menos 1 é um número ímpar, então isso aqui vai dar menos 1 sobre n. Ou seja, menos série 1 sobre n. Série 1 sobre n diverge, menos ela também diverge, né? Essa aqui, assim, né? Que diverge. Então a gente fez toda a análise e eu vou colocar aqui embaixo para vocês o intervalo e o raio de convergência. Pronto, tá aqui, ó, o intervalo de convergência. A gente viu que ela converge quando o x está entre menos 1 e 1. Aqui, né? Pronto, aqui ela converge. Aqui ela converge, né? E a gente viu que ela diverge aqui, né? Módulo de x maior do que 1. É aqui e aqui. A gente viu mais, que ela converge, deixa eu ver, quando x for 1. Então ela converge aqui. E quando x for menos 1, dava menos a série harmônica que diverge. Então aqui fica aberto. Certo? O raio de convergência, a gente está vendo aqui que é R igual a 1, né? Que é a distância do centro, que é 0. Potências de x, né? Então o centro é 0, que está o raio igual a 1. Ok? Então o intervalo de convergência é o intervalo assim, menos 1, menor do que x, menor ou igual do que 1. E o raio é igual a 1, o raio de convergência dessa série. Um fato curioso sobre essa série. Tá? Essa série, veja, a gente encontrou o intervalo de convergência dela. Tá bom. Mas aí eu pergunto, para quem que ela converge? Como ela não é geométrica, não tem como a gente saber para quem que essa série converge. Mas tem alguns métodos que a gente vai estudar mais adiante que vão nos permitir, para essa daqui, saber para qual função ela converge. E ela vai convergir para Ln de 1 mais x. Por quê? A gente vê depois. Mas é isso que acontece. Então vou aproveitar aqui e colocar as aproximações, né? Aqui do lado, pelas somas parciais, né? Ou seja, quando você tem o P0 de x, né? Que é simplesmente... Não, aqui não tem P0 não, aqui tem P1, né? Então P1 de x, que é x. Quando você pega o P2, que é x menos x quadrado sobre 2, e assim por diante. Vou colocar aqui do lado para vocês observarem o que acontece. Agora você está com a curva Ln de 1 mais x, que eu disse a vocês que é a função para o qual essa série converge, né? Não dá para a gente saber por que é ainda, né? Mas aí eu estou com a primeira soma parcial, que é a potência x. Certo? Nesse caso a gente tem o S1, né? Porque eu estou começando com n igual a 1, sendo x. Então tá aí, é essa reta, né? Então você está vendo como, de fato, perto do centro, a curva de vermelho ela se parece com a curva de azul. Se a gente aproximar aqui, você percebe isso, né? Ó, quando a gente aproxima, né? Certo, agora vamos voltar aqui. Deixar um pouco mais distante o intervalo de convergência de menos 1 até 1. Aqui embaixo vocês estão percebendo estou colocando as somas aqui embaixo no cantinho, né? Pronto, vamos aumentar esse negócio aqui. Vamos botar mais uma potência. Então eu coloquei aí a potência x quadrado sobre 2, né? X quadrado. E é alternada. Então tu tá vendo aí uma parábola com concavidade voltada para baixo? Ó, a concavidade aí voltada para baixo dessa parábola. Dentro do intervalo de convergência, olha como essa aproximação é boa, né? Dentro do intervalo de convergência. Vamos aproximar aqui mais um pouquinho. Vamos botar agora potência ao cubo. Aí tu já tem uma curva. Aí, ó. X ao cubo, né? Fica uma curva desse jeito. Olha como já aproxima melhor a curva de Ln, né? De 1 mais x.
Vamos lá, vamos botar mais aí. Vamos botar agora x à quarta. Opa, fui para x à quinta. Não. X à quarta é essa aqui, ó. Quando você coloca x à quarta. X à quinta. Vamos lá, 6, né? E aí vamos botando todas elas aí, ó. Olha como a aproximação vai melhorando, né? Dentro do intervalo de convergência, as curvas de vermelho, elas... Olha só essa imagem aqui. Olha como as curvas de vermelho se aproximam da curva de azul, né? Dentro do intervalo de convergência, à medida que você vai acrescentando termos o teu somatório, ó. Certo? Então, tá aí. Mais um exemplo para vocês. Bem, vamos fazer a mesma coisa com essa. Encontrar o intervalo e o raio de convergência. O que é que nós devemos fazer? O n mais 1 dividido por o n. É isso que devemos fazer. Mais uma vez, quando a gente faz isso aqui, o n é o termo geral daqui da série, né? Quando você faz essa divisão com valor absoluto, esse menos 1 ele vai embora, né? E o módulo vai pegar somente onde está o x. Certo? Então, primeira coisa, né? O n mais 1. O n mais 1 vai ficar assim, no fim das contas. Vai ficar módulo de x elevado a 2. Aí, onde é n, você coloca n mais 1, menos 1, dividido, né, por 2 vezes n mais 1, menos 1. Isso aqui é o n mais 1. Aí ele vai ser dividido por o n. O n vai ser isso daqui, né? Quando tu faz essa divisão, tu sabe que multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda é 2n menos 1 dividido por... Aí aqui vai ficar módulo de x elevado a 2n menos 1. Isso aqui dá o quê? Aqui vai ficar assim, né? Módulo de x, ó, aqui dá 2n mais 2 menos 1. Quando tu faz essa continha. Ou seja, vai ficar 2n mais 1. Então, 2n mais 1, né? Aqui. Aqui embaixo, mesma coisa, ó, 2n mais 1 vezes 2n menos 1. E aqui, módulo de x elevado a 2n menos 1. Certo? Bom, como é que você faz essa divisão aí? Ó? Módulo de x elevado a 2n mais 1 dividido por módulo de x elevado a 2n menos 1. Você faz assim, você repete a base e subtrai os expoentes, né? 2n mais 1 menos 2n menos 1. Isso aqui dá o quê? Módulo de x elevado a 2n mais 1 menos 2n, e menos por menos aqui dá mais, né? Esse cancela com esse. Então, quando tu faz essa divisão por essa, sobra só módulo de x quadrado. Então, aqui você vai cancelar esses dois e vai sobrar módulo de x quadrado. Então, no fim das contas, ficou 2n menos 1, esse aqui, dividido por 2n mais 1, vezes módulo de x ao quadrado. Isso que vocês estão vendo aqui converge para 2 sobre 2, que é igual a 1. Significa que tudo isso vai convergir para 1 vezes módulo de x quadrado. Ou seja, módulo de x quadrado é a mesma coisa que x quadrado. Pronto. Então temos isso aqui. Daí, pelo teste da razão, a série converge quando o resultado desse limite for menor do que 1. Aí você passa a raiz quadrada aqui. Fica assim. Só que raiz quadrada de x quadrado é valor absoluto de x, menor do que 1. E módulo de x menor que 1 é a mesma coisa que x está entre menos 1 e 1. Significa que, pelo teste da razão, a série converge quando? Quando x estiver entre menos 1 e 1. Certo? E diverge quando? A gente já viu por quê pelo teste do enésimo termo, né? E diverge quando o módulo de x, não é a mesma coisa, assim, né? Assim, maior do que 1. Porque seria x quadrado maior que 1. Aí quando tu passa a raiz, aí vira módulo de x maior que 1, né? Que é isso aqui. Você sabe que isso é x maior que 1 ou x menor que menos 1. Então ela diverge aqui. A questão é saber o que acontece nas extremidades, né? O que acontece se x for igual a 1? Se x for igual a 1, aí você joga aqui. Você vai ter o seguinte. Série n de 1 a infinito, menos 1 elevado a n menos 1. Aqui 1 elevado a qualquer coisa é 1, sobre 2n menos 1. Você vai ter essa série aqui. Essa série, ela converge pelo teste. Temos essa daqui, que converge pelo teste da série alternada. Teste da série alternada. Você pode pausar esse vídeo e verificar, né? Essa função que vocês estão vendo aqui, ó. Tu chamar, essa função não, esse termo aqui. Se tu chamar ele de
o n, só ele aqui. Aí tu verifica que claramente ele é positivo, o n é decrescente e o n converge para zero. Essas três condições são satisfeitas, então por isso essa série converge. Agora, se x for igual a menos 1, eu acho que acontece a mesma coisa. Temos série n de 1 a infinito, aí fica menos 1 elevado a n menos 1, né? E aqui vai ficar assim, né? Olha, vai ficar ó, menos 1 elevado a 2n menos 1. Quando você botar o x aqui. Só que menos 1 elevado a qualquer número ímpar é menos 1. Então aqui vai ficar somente menos 1 sobre 2n menos 1. Essa série é essa daqui, né? A n menos 1 mais 1 dá somente n. Vezes 1 sobre 2n menos 1. N de 1 a infinito. Converge, né? Porque converge pelo teste da série alternada. Então aqui embaixo vamos desenhar o intervalo de convergência. Então ficou assim, você tem aqui a origem, ela converge quando o x está entre menos 1 e 1. Então vamos botar aqui menos 1 e 1. Converge inclusive em 1 e menos 1, né? Essa bolinha aqui é fechada, ela converge aqui, ó. Aqui ela converge, aqui ela converge, aqui ela diverge e aqui ela diverge, certo? O raio de convergência é R igual a 1. Então você tem intervalo de convergência. Nesse caso é esse intervalo aqui, ó, o intervalo de convergência, né? E o raio de convergência ficou igual a 1. Curiosidade, essa série que vocês estão vendo aí, menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a 2n menos 1 dividido por 2n menos 1, n de 1 a infinito, a gente não sabe dizer agora, mas eu não tenho condições de explicar isso a vocês agora, mas essa série, rapaz, ela dá o arco tangente de x. Essa série dá igual a essa função aqui. Nesse intervalo aqui de convergência, né? De menos 1 até 1. Sendo assim, se você for considerar a sequência das somas parciais, certo? Que na verdade são funções de x, são potências, você vai ter que essa convergência ela é dada dessa forma aqui, como eu começo a mostrar a vocês na ilustração. Bem, e agora, arco tangente de x, tá de azul, ou tangente a menos 1 de x, é a mesma coisa. O intervalo de convergência de menos 1 até 1, tá aí. Coloquei essa faixa de azul claro, mais uma vez, e aí você tem a primeira potência apenas. A primeira potência, que é potência de x. É essa reta aí. X, né? Aí tu coloca a potência agora, certo? Aqui, vamos lá. Aí você coloca agora, certo? Bom, essa daqui acontece que a primeira era x, essa daqui já é x ao cubo, né? Então, como a gente viu aí, quem é essa série? Ela é, primeiro, você tinha somado aqui somente x, né? Então, y igual a x é essa reta. E quando você coloca cubo, aqui, ó. Acho que eu fiz uma coisinha errada aqui. É essa daqui. Quando você coloca m igual a 2, você tem x menos x ao cubo sobre 3. Essa curva de vermelho, ó. Olha como já se aproxima do arco tangente de x, né? Dentro do intervalo de convergência. Aí aqui vamos só aumentando, ó, somando potências ímpares, né? Aqui tu tá somando apenas potências ímpares e tem um sinal alternando, né? Olha, gente, o que acontece, ó. Olha só isso. Dentro do intervalo de convergência é impressionante, né? Como elas... Opa, aqui. Aqui. Olha como elas se parecem com arco tangente de x dentro do intervalo de convergência. E quando você está fora do intervalo de convergência, cara, a curva se distancia muito de arco tangente. Ó. Aqui, quando eu tenho uma quantidade maior de potências sendo somadas, né? Muito interessante esse exemplo aí, certo? Muito interessante. Aqui, voltando para o início, e aqui acrescentando as potências ímpares, né? Cada vez mais potências ímpares sendo acrescentadas e a tua aproximação melhorando dentro do intervalo de convergência. Bem, agora vamos ver esse caso aqui dessa série. Vamos atrás do intervalo e do raio de convergência. Temos
De novo, valor absoluto de o n mais 1 dividido por o n. Nesse caso, isso aqui vai ficar assim, né? Você vai ficar com módulo de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Isso vai multiplicar o inverso de o n, que é n fatorial, sobre módulo de x elevado a n. Lembrando, aqui você tem módulo de x elevado a n vezes módulo de x, esse daqui, né? Dividido por n mais 1 vezes n fatorial dividido por módulo de x elevado a n. Os cancelamentos acontecem aqui, aqui, aqui e aqui. O resultado disso é módulo de x sobre n mais 1. Quando n é grande, ou seja, quando n vai para infinito, aqui tu tem uma coisa que não depende de n dividido por alguma coisa que vai para infinito. Então isso aqui converge para zero e é menor do que 1. Isso vale para qualquer x que você colocar aqui. Então você tem isso daqui para qualquer x real. Ora, o que significa isso? Ou seja, pelo teste da razão, a série converge quando x for maior que menos infinito, menor do que infinito. Ou seja, converge para todos os números reais, quando x é qualquer número real. Nesse caso, esse é o intervalo de convergência. Esse é o intervalo de convergência. É toda a reta real aqui, né? Toda a reta real. Então aqui você tem o centro dessa série, que é zero. Aqui, toda a reta real vai ser o seu intervalo de convergência. E nesse caso aqui, o raio de convergência, a gente diz que é infinito, né? Seria essa distância aqui, infinito. Certo? E uma curiosidade sobre essa série, que a gente não tem condições ainda de entender, mas no futuro, quando você assistir outras aulas de séries de potências, vocês vão ver que essa série, na verdade, ela é exponencial de x. Ora, então aqui eu vou colocar a animação para vocês perceberem como é que acontecem as aproximações, né, pelas somas parciais, ou seja, por somas de potências da função exponencial de x, visto que ela é igual a essa série, então ela é aproximada por somas de potências assim. Veja aqui na ilustração o que é que acontece. E agora, gente, a função exponencial de x, que foi aproximada pela série x elevado a n sobre n fatorial, porque é isso, eu já disse que a gente só vai poder entender depois. Mas uma peculiaridade desse caso é o intervalo de convergência é todos os reais, não é mais aquele intervalo limitado. Então, olha só o que acontece. Aqui você está vendo a reta x, y igual a 1, né? Que é quando você tem a primeira potência, que é 1. É claro, quando você coloca aqui 1 mais x, você tem essa reta, que tangencia a exponencial justamente nesse ponto aí que está de amarelo, né? Que corresponde ao centro da série. O centro da série é 0, né? Mas a imagem de 0 pela função exponencial de x é 1. Então é nesse pontinho aí onde tu tem essa tangente passando, e se você aproximar, a curva de azul se parece com a reta de vermelho, mas só se a gente olhar bem pertinho do ponto 1, né? Só se a gente aproximar aqui, como eu já fiz outras vezes, né? Vamos colocar as outras potências, né? Aqui uma parábola, quando você coloca x² sobre 2 fatorial, cubo, x à quarta, a quinta e assim por diante. Vamos subindo aqui rapidamente, ó. Olha as curvas de vermelho, como elas estão idênticas à curva de exponencial de x, que é a curva de azul. Vamos aqui dar uma distanciada para vocês perceberem isso melhor. Ah, olha esse detalhe aqui. O intervalo de convergência é todos os reais. À medida que eu acrescentar potências aqui, essa curva de vermelho que está assim, se distanciando da curva de azul, a tendência é ela descer cada vez mais para se parecer cada vez mais com a curva de azul. É só eu ir acrescentando termos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso a vocês aqui rapidamente, ó. Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, aqui está de... Eu coloquei até 20, né? Vamos botar até 200 aqui e ver o que acontece, ó. Até 200 aqui. Então, ó. Olha só aqui o que aconteceu, ó. Eu vou distanciar mais para vocês, ó. E aí você vai, olha só, você vai aumentando, ó, a quantidade de potências que são somadas e ela vai se aproximando da curva de azul cada vez mais, ó. Eita, tá dando um bug aqui
no nosso aplicativo. Isso é um bug, tá, gente? Mas, ó, à medida que eu acrescento potências, essa curva ela vai cada vez mais se aproximando da curva de azul. Essa curva de vermelho, né? Agora, esse exemplo aqui, vamos ver o que acontece nessa situação, onde a gente vai novamente usar o teste da razão, né? O valor absoluto de n mais 1 dividido por n, nesse caso é até mais fácil, né? Vai ficar n mais 1 fatorial, aí módulo de x elevado a n mais 1, onde a n tu troca por n mais 1. E aqui embaixo, n fatorial, módulo de x elevado a n. O que é isso aqui? É n mais 1 vezes n fatorial, módulo de x elevado a n vezes módulo de x, dividido por n fatorial, módulo de x elevado a n, que você pode cancelar esse com esse e esse com esse. O resultado é n mais 1, que multiplica módulo de x. Isso aqui vai para infinito, quando o n é grande. Ou seja, quer dizer, isso aqui vai para infinito, assim, se esse x for diferente de zero. Porque se esse x for igual a zero, isso aqui converge para zero. Né? Aqui você tem duas possibilidades. Deixa eu riscar aqui. Deixa eu riscar isso daqui. Pronto. Então, isso aí implica o seguinte, ó. Quando você calcular o limite de módulo de un mais 1 sobre o n, você tem duas respostas possíveis. Isso aqui é zero se o x for zero, e isso é infinito se o x for diferente de zero. Agora sim, né? Ou seja, e tu sabe, né, que se aqui der zero, isso dá menor que 1. Ou seja, a série converge apenas quando x for igual a zero. Isso aqui é pelo teste da razão, né? Pelo teste da razão. Nesse caso, quem é o intervalo de convergência? X igual a zero. E o raio de convergência, nesse caso, é R igual a zero. Porque agora você está com essa situação aqui, ó. Você está aqui com a reta e você só tem convergência no centro. Aqui. Aqui é onde ela converge. E aqui ela diverge, né? Então, claramente, a distância de um ponto para ele mesmo é zero, né? Por isso R é zero. E o intervalo, somente o zero. Ok? Muito bem. Bem, eu acho que nesses exemplos que a gente tratou aqui, você deve ter percebido que aconteceu algumas coisas. Veja, nós encontramos, aqui vou colocar aqui uma reta, de forma aleatória, e aí nós encontramos intervalos de convergência assim. Aqui tu tinha um centro, né? Então você encontrou intervalos de convergência assim. Você encontrou intervalos de convergência assim, ó. Aqui você coloca o centro e aqui o intervalo de convergência deu toda a reta real. E você também viu que apareceu uma coisa assim. Intervalo de convergência deu só um ponto. De fato, quando você está trabalhando com séries de potências, só acontece isso daqui. Essas são as três possibilidades possíveis para você obter um intervalo de convergência. Esse caso aqui tu tem um raio de convergência que é positivo, aqui o raio é infinito e aqui o raio é zero. Certo? Só acontece essas três possibilidades, não pode acontecer uma coisa diferente disso. É claro que aqui, no primeiro caso, às vezes o que pode ser diferente é que você pode pintar a bolinha aqui e aqui não, pode pintar as duas, pode deixar as duas abertas, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês, na verdade, é um teorema. Eu não vou demonstrar esse teorema, apesar que a demonstração dele, você usa o teste da comparação e você usa séries geométricas. Usando esses dois assuntos que a gente viu aí nas aulas passadas, você consegue mostrar que, dada uma série de potências, o intervalo de convergência é descrito por uma dessas possibilidades aqui. Então, vou enunciar agora para vocês o teorema aqui do lado. Teorema: a convergência de uma série qualquer, assim, centrada em A, Cn, x menos A elevado a n, soma vai de zero a infinito, ela é descrita por apenas uma das três possibilidades, certo? A primeira possibilidade, número 1, existe R positivo, um número, tal que a série diverge quando o módulo de x menos A é maior do que R, mas converge absolutamente quando o módulo de x menos A é menor do que R. A série pode ou não convergir em x igual a menos R e x igual a mais R. Vou desenhar aqui do lado isso daqui. Ó. O que ele está dizendo é o seguinte. Ele está dizendo que você tem aqui um centro. O centro é A dessa série, né? Aí você anda para cá
e chega aqui naquela bolinha, né? Que é A mais R. E você anda R para cá, chega aqui em A menos R. Então ele está dizendo, olha, a série converge aqui dentro, ó, certo? Aqui onde está de azul, ela converge. E ela diverge aqui onde está de vermelho, ó. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz que a série diverge quando o módulo de x menos a é maior do que r, módulo de x menos a maior que r é esse intervalo, daqui para cá e daqui para cá, que está de vermelho. E converge absolutamente quando o módulo de x menos a é menor do que r, é esse intervalo de azul. Aí nas extremidades, ó, quando o x é a menos r e a mais r, tudo pode acontecer. Quando você substitui lá o valor dessas extremidades na série de potências, pode convergir ou divergir nas extremidades. Então, essa é a primeira possibilidade. Pode acontecer isso. Agora, se não acontecer isso, então pode acontecer essa daqui, ó. O número 2, né? A série converge absolutamente para todo x real. Foi aquela possibilidade que a gente viu de você ter aqui a reta real, tem o centro, aqui o centro é A, e a série convergir em toda a reta. Nesse primeiro caso que a gente viu, o raio é um número que é positivo. Nesse caso aqui, o raio de convergência é infinito. Então pode acontecer essa possibilidade. Agora, se não acontecer nem A1 nem A2, então vai ter que acontecer essa 3 aqui, ó, que é a série converge em x igual a A e diverge em todos os outros pontos. Foi aquela possibilidade de você ter aqui um número A, e aí ela só converge aqui, nesse A. No caso, o raio é 0. Pronto. Você está com uma série de potências, tenha certeza. Quer saber intervalo e raio de convergência? Vai acontecer uma dessas três coisas apenas. Quer saber para quem a série converge? Se for geométrica, dá para saber. Se não for, aí a gente precisa de mais aulas de séries de potências para tentar descobrir para qual função essas séries, algumas outras séries vão convergir, né? Certo? Bom, essa nós finalizamos por aqui.